É o nosso canal Sou Falante. Que bom estamos juntos mais uma vez aqui no canal Sou Falante. Esse canal, o próprio título já explica, né? Sou Falante. Eu sou falante profissional há muitos anos. Daqui a pouco completo meio século de falante profissional. Eu comecei já no rádio, eu tinha 15 anos de idade e foi em 1975. Então, eu sou um falante profissional, quase já me aproximando a caminho de meio século de microfone, meio século de falante. E nesses quase meio séculos, nós temos muitas histórias, muita coisa interessante, coisas que eu vivi e que eu gosto muito de contar aqui no nosso canal. Por isso, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no Sou Falante. Você vê todas as matérias que tem aqui, os comentários, o bate-papo. Vai lá nos nossos vídeos, no nosso playlist, acione o sininho e comente as matérias que você assistir. Comente, mande o seu comentário. Eu faço questão de responder, de conversar com você a respeito do seu comentário, daquilo que você gostou e achou das matérias. São muitas as matérias. Entre elas, nós fizemos uma primeira a respeito do Zé Bétio, meu colega, meu companheiro, durante muitos anos. Primeiro, meu ídolo de muitos brasileiros que passaram a infância, a juventude, acordando, ouvindo no rádio o pai e a mãe ouvindo o Zé Bétio, né? Ou na Rádio Cometa, quando ele começou a carreira lá em São Paulo, ou depois na Rádio Record, onde foi a sua grande explosão de sucesso, de audiência, e também na Rádio Capital, onde eu tive a alegria de trabalhar com ele durante muitos anos, mais de 12 anos, fazendo parte do cast de comunicadores da Rádio Capital, ao lado do Zé Bétio, do Eli Correia, do Afanásio Jazade, do Paulo Lopes, da Sônia Abrão, do Zé Russo, do Oswaldo Betil, enfim, um grupo seleto de apresentadores, Paulinho Boa Pessoa, Darcio Arruda, tanta gente querida que eu tive a alegria e a honra de poder trabalhar. E com o Zé Bétio também. Na primeira história que eu contei aqui do Zé Bétio, quando eu vim para gravar isso que eu estou gravando agora, nós já estávamos também nos aproximando de 50 mil visualizações. 50 mil. Isso mostra como o Zé Bétio é querido, como a história do Zé Bétio ela é muito interessante. E eu quero contar aqui coisas que normalmente o ouvinte não sabe, coisas do nosso convívio lá com o Zé Bétio no dia a dia. Eu tive a oportunidade de fazer com o Zé, eu apresentava o meu programa, quando terminava eu anunciava o Zé Bétio, fazíamos aquilo que no rádio se chama de passagem, e a gente conversava muito. E o Zé Bétio passava basicamente o dia todo na Rádio Capital, e ele gostava muito de conversar, tinha sempre um assunto interessante para falar da vida, da roça, do rádio, das coisas boas, e era muito bom conversar com o Zé Bétio. O Zé Bétio era um ser humano maravilhoso, interessante, que quem o conhece apenas pelo rádio, de ouvir as brincadeiras, manhê, joga água no gordo, vamos trabalhar. Aquela forma de falar não era um personagem que o Zé Bétio fazia. Ele era exatamente dessa maneira, fora do microfone. Ele tinha esse carisma fora do microfone da mesma maneira que ele tinha quando atuava em seus programas. Então, o Zé Bétio era uma figura muito agradável de conversar, principalmente de ouvir. Ele tinha coisas interessantes. Ele era defensor dos animais, ele era defensor de qualquer animal. Na mesa do estúdio, onde o Zé Bétio apresentava o seu programa, ele tinha um aquário, e nesse aquário tinham formigas. Nem formiga ele matava. Uma outra coisa interessante, o Zé Bétio tinha algumas fazendas, fazenda de café, fazenda de gado, e nos dias que ele estava visitando a sua fazenda de gado, era uma fazenda de gado de abate.
Nos dias que ele estava na fazenda, não se abatia nenhum gado, não mandava nenhuma cabeça para o frigorífico quando ele estava lá, porque ele não gostava, embora tivesse uma fazenda de engorda, uma fazenda de abate, quando ele estava na fazenda, nos dias que ele estava lá, não se enviava nenhum gado, nenhuma cabeça para o frigorífico. O Zé Bétio era uma pessoa que tinha uma preocupação com o próximo, uma preocupação social. Eu me lembro que nas sextas-feiras, quando ele saía da Rádio Capital, ele pegava uma nota de R$100 e colocava no bolso da camisa, e ele dizia o seguinte: eu vou embora para casa e eu sei que no caminho eu vou parar em vários faróis, isso lá em São Paulo, e vários pedintes se aproximam pedindo uma ajuda. E esse dinheiro eu sempre carrego para quando vier um deficiente físico, um cadeirante ou alguém de muletas, mas que realmente tenha dificuldade em conseguir um trabalho, dificuldade em conseguir um serviço, eu posso entregar a ele. Então, ao invés de dar dinheirinho trocado no seu trajeto para várias pessoas, ele levava no bolso uma nota maior, uma nota de R$100, e entregava essa nota, entregava esse dinheiro para alguém que realmente não tivesse condições de trabalhar ou tivesse dificuldades em trabalhar e se aproximasse do automóvel fazendo o pedido. Então, o Zé Bétio, ele era bom, era de um coração bom. O Zé Bétio gostava muito de trabalhar. Ele dificilmente gravava os seus programas. Olha, eu trabalhei com o Zé Bétio na Rádio Capital pelo menos durante 12 anos. Eu não me lembro nem um dia do Zé Bétio ir gravado para o ar. Nem um dia. Mesmo no Natal, mesmo no Carnaval, no Ano Novo, no feriado prolongado, lá estava o Zé Bétio ao vivo fazendo o seu programa. Ele ia para a Rádio Capital em uma Brasília, um automóvel Brasília, chegava de manhãzinha, o programa dele entrava no ar às 5 horas da manhã, chegava às 4h20, 4h30, e ali ele ficava o dia todo, porque à tarde, às 4h30 da tarde, voltava um outro programa. Ele passava o dia na Rádio Capital, almoçava ali, trazia de casa a sua marmitinha, eu já contei a respeito disso aqui no outro vídeo. Ele gostava muito de arroz com carne moída, e ele trazia a marmita com arroz e carne moída, e a dona Zefa, que era a companheira, amiga nossa, funcionária da rádio, que cuidava da copa e da cozinha, esquentava a marmitinha, né, dona Zefa, e o Zé Bétio almoçava ali mesmo. Algumas vezes ele trazia alguns ovos caipiras da casca azul e fritava um ovo e comia o arroz, carne moída e ovo frito. Era o cardápio que ele muito gostava. E o Zé sempre contava histórias boas. Houve uma época que o Zé tomava água, uma água diferente. E eu me lembro, o primeiro dia ele me convidou, falou: Paulo, vem aqui na minha sala, vem experimentar essa água. Aí eu tomei um copo d'água, ele falou: o que você achou? Falei: Zé, achei muito bom, mas qual é a novidade, qual é a diferença? Ele falou: essa água é uma água dessalinizada, é água do mar, tirado o sal, e aí ele fez as explicações por que é que aquela água fazia bem para o organismo. Era uma água do mar, tirado o sal, então ela ficava uma água com gosto normal, uma água com gosto sem o sal, naturalmente, e ele dizia fazer muito bem para a saúde. Se você ou se alguém comentasse perto do Zé Bétio, por exemplo, meu fígado não está bom, o Zé tinha sempre uma receita caseira, uma planta, alguma coisa para recomendar que a pessoa fizesse para melhorar. E normalmente no dia seguinte vinha ele com aquela planta que ele havia dito para que a pessoa pudesse tomar, pudesse cuidar da sua saúde. Ele era muito divertido. Interessante que com o Zé Bétio não tinha conversa mole, conversa todas as vezes que você sentava no banco para conversar. E por que eu digo no banco? Na frente da sala do Zé Bétio, na Rádio Capital, tinha um banco de praça de madeira, sabe esses bancos de jardim de madeira?
ali que as pessoas sentavam para conversar. O Zé Bétio sempre de chapéuzinho, sempre de sapato bicolor, um sapato bicolor bastante simples e sempre muito amável nas conversas. Então, o Zé Bétio era uma referência. Além disso, tinha um conhecimento do rádio, tinha um faro daquilo que o ouvinte gosta, ele sabia acertar, Uma das criações que o Zé Bétio fez no rádio, foi um programa que se chamava Linha Sertaneja Classe A, que era apresentado pelo Zé Russo. O Zé Russo apresentava esse programa às 8 horas da noite, durante muitos anos na Rádio Record e depois durante muitos anos na Rádio Capital. Cada noite, o programa levava uma dupla ou um trio famoso. Então, era assim, toda segunda-feira era o Chitãozinho e Chororó, toda terça-feira era o trio Parada Dura, toda quarta-feira e assim vai. Era cada noite, de segunda a sexta, era uma dupla ou um trio famoso. O programa era gravado nas tardes da segunda-feira, que é um horário que os artistas não têm show, não têm viagem normalmente, então nas tardes da segunda-feira eram gravados os programas. E a gente ali na Rádio Capital ficava em contato, convivendo com todas essas duplas, esses artistas que estavam ali para gravar. Com o passar dos anos, e depois com o falecimento do Zé Russo, que era o apresentador, o programa deixou de ir ao ar. E eu tive a possibilidade, a oportunidade de, alguns anos passados, perguntar ao Zé Bétio: Zé, não era legal voltar à Linha Sertaneja Classe A, um programa que fez tanto sucesso, as duplas se apresentavam, cantavam ao vivo no estúdio e divulgavam a sua agenda de shows, divulgavam aonde eles estariam, os clubes, os circos, os bailes. Não é legal voltar, Zé? E ele disse: Paulo, as coisas mudaram, os tempos mudaram, e hoje as novelas de televisão estão muito fortes na programação noturna. Já não há um espaço possível de fazer sucesso com um programa de rádio como era há 30, há 40 anos atrás, quando o Zé Bétio lançou o Linha Sertaneja Classe A. O Zé Bétio partiu, deixou de fazer o rádio e partiu antes dessa mobilização das emissoras migrarem, o AM migrar para o FM e ter ainda um espaço maior nas redes sociais. Eu tenho certeza absoluta, se o Zé Bétio ainda estivesse conosco e ainda, claro, em atividade, ele encontraria os caminhos para usar a modernidade que hoje existe no rádio para continuar fazendo sucesso. Ele iria se adequar, tenho absoluta certeza, e continuar sendo um grande comunicador, um dos melhores vendedores de produtos do rádio, um dos melhores testemunheiros do rádio. Ele fazia um testemunhal maravilhoso. Por tantas e tantas vezes, testemunhais do Zé Bétio foram usados em estudo de universidades, de faculdades de publicidade, porque ele tinha essa facilidade, este dom de saber exatamente como falar, como fazer, como vender o produto e como agradar os seus ouvintes. Falar do Zé Bétio é sempre muito bom. O Zé Bétio era irmão do Arlindo Bétio e também do Oswaldo Betil, os três hoje já falecidos. É sempre bom falar do Zé Bétio e logo eu volto para contar mais histórias, tenho mais coisas interessantes para falar do Zé Bétio. Este é o nosso canal Sou Falante. Nos ajude a divulgar, nos ajude para que o canal cresça ainda mais. Inscreva-se no canal e mande o seu comentário aqui, que eu faço questão de ler e de responder. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.